Conversa Paralela, um papo de educadores para educadores e outros curiosos que quiserem participar desse grupinho. Apresentado por Cíntia Justino. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, em 1996. Eu quis começar com essa citação porque hoje a gente vai falar de um tema muito importante e fundamental no universo da educação: a alfabetização. Vamos tentar aqui pensar na importância desse processo e como isso de fato é feito com as crianças. Para isso, temos a presença de uma professora alfabetizadora de língua portuguesa, uma convidada querida, a Mariana Tomasi Maluf Guerra. A Mariana Guerra é graduada em Pedagogia pela USP e pós-graduada em Educação Infantil pelo Instituto Singularidades. Atua há 21 anos na área de educação, com experiência na formação e liderança de professores e consultoria pedagógica para coordenadores e diretores da rede pública de ensino. Possui cursos complementares em alfabetização, matemática, documentação pedagógica, artes, natureza, abordagens de Reggio Emília, educação especial e inclusão. Foi professora na educação infantil e fundamental em escolas em São Paulo. E atualmente trabalha como professora especialista de língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola de São Paulo. A Mariana é dessas professoras que andam pelos corredores da escola com uma sacola cheia de livro, produções das crianças e outras tantas coisas que a gente nem imagina. Mari, obrigada pela presença e disponibilidade de participar dessa conversa para a gente falar desse assunto tão importante que é a alfabetização. Oi, Cíntia, obrigada pelo convite. Já fiquei emocionada só de ouvir a chamada, assim, do podcast, e principalmente sobre esse assunto que eu gosto tanto, assim, que é a alfabetização. Queria parabenizar você pelo projeto, né, e quando eu vi qual era o nome do projeto Conversa Paralela, o nome do podcast, eu já me lembrei das minhas professoras falando: "Olha essa conversa paralela aí no fundo". Então já foi um gatilho emocional para mim, poder participar e relembrar todo esse processo. Eu acho que todo mundo que vem aqui no podcast já ouviu em algum momento. Vamos parar com essa conversa paralela, mas aqui a gente vai continuar, vai abrir a portinha para essa conversa. E aí, para a gente abrir essa portinha, a gente sempre começa com a mesma pergunta, porque eu acho que é uma pergunta de chegada mesmo. É uma pergunta que faz a gente refletir como educadora onde a gente está, como é que a gente chegou até aqui. E eu queria que você contasse, né? São mais de 20 anos de atuação. O que que te fez chegar até aqui? Como você chega até aqui, Mari? É é muito gostoso de relembrar, né, esse processo e às vezes, eh, essa atenção se dá na minha vida em alguns momentos, né. Queria comentar que eu venho de uma família de educadores, então meus avós são professores, meu pai, meus tios, meus primos, todo mundo está em algum lugar da educação. Então eu sempre estive muito rodeada por esse assunto, por conversas sobre alunos, conversas sobre projetos, e aos poucos eu fui meu olhar foi brilhando um pouco para esse lugar, né. Se bem que eu decidi o que eu ia fazer mesmo nos 45 do segundo tempo, antes de fazer a inscrição da faculdade. Mas aí eu tive certeza, assim, pensando bem, que era isso que eu queria, né. E a maioria do meu trajeto foi na educação infantil, e a educação infantil eu acho que ela é a escola das outras dos outros setores da escola, dos outros segmentos, né. E eu olhava para as professoras de alfabetização, a professora do pré e pensava: "Nossa, como ela é esperta para estar nesse lugar, professora de pré é uma professora muito sabida. E um dia eu vou querer estar lá, nesse lugar de professora do pré, ensinando a ler e escrever". E depois, no meio desse caminho, eu também virei mãe, né, então eu tenho 2 em casa me ajudando a desvendar esses mistérios, né, nem vou falar que é como um laboratório, que
Às vezes pode ser até mal interpretado, mas é muito gostoso ver isso acontecendo dentro da minha casa e ao mesmo tempo na escola. Em outras conversas que eu gravei aqui, sempre que a gente fala da educação infantil, desse lugar, né, do início, é realmente muito encantador. Eu descobri isso mais tardiamente, porque nunca tinha tido contato com a educação infantil, mas é de fato um universo. E aí, quando a gente fala desse universo, a gente começa a pensar nesse processo fundamental que é o tema da nossa conversa hoje na vida de um estudante. É um processo que abre portas, desvenda mistérios, traz a oportunidade de descobertas infinitas, assim, né? E aí eu queria que você começasse explicando para a gente mesmo o que que significa, né, em termos mais objetivos e, enfim, conceituais, o que que significa a alfabetização, quando isso começa, quando isso termina, será que termina? Será que tem uma hora que começa? Esses períodos são válidos para todas as crianças igualmente? Tem diferença? O que que é alfabetização, Mari? Em termos objetivos, né, a alfabetização é definido pelo processo de aprender a ler e a escrever, né? É um código definido socialmente e é parte da nossa cultura. A gente está dentro desse processo o tempo inteiro, né? A alfabetização ela é um processo fundamental na vida do estudante, abre portas, desvenda mistérios, traz a oportunidade de descobertas infinitas e como as crianças são curiosas, né, para descobrir as coisas. Tradicionalmente, quando eu era pequena, costumava-se considerar o período de alfabetização um marco iniciado por volta de uns 5 anos de idade, e ele terminava mais ou menos no terceiro ano, terceira série, né, quando a gente tinha uns 8 anos. No entanto, hoje em dia esse conceito de alfabetização ele foi ampliado, não com conceitos que surgiram agora, mas que com ideias que começaram a significar, mais fortemente dentro do ambiente da escola, né, que é o conceito de letramento, por exemplo. Ele está dentro de uma abordagem que tem um nome comprido, chamada abordagem psicogenética construtivista, e ele considera que nós estamos inseridos no mundo letrado, desde o momento do nosso nascimento. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente já está sendo alfabetizado. O letramento, ele vai além da simples decodificação de símbolos, e ele envolve o uso real dos textos, né, nas situações do cotidiano. A gente sai pela rua, a partir do momento que eu acordo de manhã, eu já estou dando de cara com textos, imagens, e quando eu falo texto, não é só o texto escrito, né, uma simples, um meme que você vê na hora que você abre seu celular de manhã, aquilo significa um texto também, né. E, nesse sentido, a alfabetização não se limita apenas à aprendizagem formal na escola, mas ela engloba as práticas sociais de leitura e escrita, né. Então, eh, dentro de casa, a criança está vendo a mãe escrever um bilhete para alguém, ler uma receita, responder uma mensagem no WhatsApp, ou até mesmo fazer uma pesquisa, né, na internet, ler os cardápios dos restaurantes, os manuais dos jogos, tudo isso faz parte, né, do mundo letrado que a gente está dentro e participa dele o tempo inteiro, né. Mas eu gosto de pensar que quando você está nesse processo de alfabetização, finalizando, né, esse processo, isso é a conquista da sua autonomia como ser humano, né, é uma libertação da pessoa para conviver no mundo real. Porque o mundo real, ele exige, entre aspas, que você seja letrado e saiba decodificar esses códigos. Então, quando você não depende mais de alguém para ler o que está escrito ou escrever para se comunicar com alguém, isso é uma verdadeira libertação e te coloca como um cidadão na sociedade e pode participar dele, né? Que a gente considera que a alfabetização, então, se inicia no momento em que a criança está já inserida como um sujeito na sociedade e utiliza a língua como uma ferramenta para interagir com o mundo ao seu redor. Eu acho muito importante ressaltar que existem diretrizes educacionais estabelecidas, né, no mundo inteiro, e essas diretrizes estabelecem expectativas de aprendizagem.
né, e aí tem uma faixa escolar que isso está determinado. E espera-se que até mais ou menos uns 9 anos de idade a criança já esteja familiarizada e apta a utilizar esse sistema de escrita na sua língua. Mas vale destacar também que tem diferenças entre os métodos, as abordagens de alfabetização, e isso está diretamente ligado com os contextos culturais e sociais que as crianças estão inseridas, né. A conquista da alfabetização no seu todo e a sua importância na vida de uma pessoa, faz a gente pensar que isso não se limita a uma faixa etária. Se a gente pensar que estamos, num mundo letrado e nessa ideia do conceito de letramento, a sua alfabetização se dá na vida toda. Eu, por exemplo, tive que estudar sobre podcast para estar aqui falando com você hoje, que termos eu posso usar, como que eu respondo as perguntas, né, a gente tem por aí também as turmas de EJA para ensinar pra gente que nunca é tarde para começar a ler e a escrever, mas uma coisa é certa, quanto mais conhecimento você tem, mais letrado você fica. E isso depende muito da gente, né, da nossa cultura, da nossa dos nossos convívios. E assim como em outras áreas do conhecimento, as crianças podem progredir em ritmos diferentes durante o processo de alfabetização. Tem algumas coisas que algumas variações que podem interferir nesse processo, né, que você perguntou se isso se dá de maneira igual para todo mundo, né. Então a gente tem variações no desenvolvimento cognitivo, variações no estilo de aprendizagem, né, nos fatores ambientais, sociais, como essa família que a criança tá, com quem ela convive, quais ambientes ela frequenta, e as diferenças mesmo no desenvolvimento da linguagem. Quando a gente reconhece e valoriza essas diferenças individuais, os educadores, nós educadores, nós podemos adotar uma abordagem inclusiva e personalizada para o ensino da alfabetização, considerando principalmente que, dentre tudo o que a gente está, em contato, existem inúmeras linguagens. Então, tem crianças que se beneficiam com aprendizados mais, com imagens, com sons, com a arte, e aí tudo vale nesse processo, né. Eu gosto muito, Mari, quando você conta para a gente que, se a gente pensar em alfabetização como essa oportunidade estendida de aprender coisas novas, a gente nunca tá de fato a gente nunca finaliza isso com sorte, né. Com sorte a gente não para de aprender, com sorte a gente não para de descobrir coisas das quais a gente não tinha a menor ideia. E não à toa eu escolhi essa citação do Paulo Freire. Tudo bem que a gente poderia falar de Paulo Freire em qualquer momento, né, quando a gente fala de educação, mas eu acho que neste livro, Pedagogia da Autonomia, a ideia, né, de produzir um cidadão a partir da educação, vou até trocar minha palavra, porque acho que produzir não é uma boa palavra nesse caso, mas de formar um cidadão capaz de pensar e capaz de aprender a aprender, está intrinsecamente ligada com esse passo inicial que o letramento e a alfabetização dá para essas crianças, né? Então, a capacidade, a aquisição da escrita e da leitura, ela representa justamente esse início de participação na sociedade, né, de um sujeito. Quem aqui está ouvindo e não lembra que quando a gente começa a ler, todas as placas são as coisas mais interessantes que tem no mundo. Placa de trânsito, placa de supermercado, rótulo de shampoo, porque a gente começa a entender o que que aquelas pessoas estão dizendo com aquelas letras e tudo que aquilo representa, né? Então é isso, é uma capacidade de acessar informações, que a criança não tinha essa capacidade antes a partir da escrita e da leitura. A gente inclusive dá esse nome, né, a função social da escrita. No entanto, e aí eu acho que tão importante quanto a ideia de aprender coisas novas é a ideia de que ninguém, nenhum sujeito é um saco vazio sem nenhum conhecimento. As crianças, elas são ricas em saberes, elas são ricas em observações, são curiosas por natureza e carregam das suas experiências vários conhecimentos prévios. E aí eu acho que tem um ponto fundamental,
que é sempre conectar em todas as áreas do conhecimento o que já existe de conhecimento prévio com o conhecimento novo. Como é que isso acontece em relação à linguagem? Como é que a gente pode fazer isso no momento de alfabetização? Nossa, logo que eu pensei nessa pergunta sobre essas conexões e sobre esses conhecimentos prévios em relação à linguagem, eu lembrei de um livro muito interessante de uma mentora que eu tive na minha formação profissional, que é a Ana Carolina Carvalho, né? E ela, junto com a Jos, que ela escreveu esse livro que chama Ler Antes de Saber Ler, que justamente diz que nós já sabemos ler antes mesmo da instrução formal da escola, né? E essa conexão dos conhecimentos prévios das crianças com as novas aquisições em relação à linguagem, elas são fundamentais para promover uma aprendizagem significativa. Nesse livro, a Ana Carolina ela destaca a importância desse processo, né, enfatizando que as crianças trazem consigo uma bagagem de experiências e conhecimentos que podem enriquecer a compreensão e a apreciação da linguagem escrita, né? Ao fazermos isso, a gente está atuando positivamente na autoestima das crianças, colocando elas como seres estimulados à descoberta, da escrita e da leitura. E isso se dá quando a criança percebe justamente o que ela está fazendo provoca um avanço na compreensão da sua ação. Então, ela atua sobre o próprio fazer e percebe que aquilo dá certo em algum lugar, né? Eu queria dar um exemplo, você falou das placas, né, de trânsito, eu me lembro dessa fase quando eu estava aprendendo a ler, que até placa de vende-se na rua era sucesso. Mas existem alguns marcos, né, de processo de aquisição de leitura e escrita, que são as marcas dos produtos, né. Quem na rua sabe me dizer onde fica, por exemplo, uma lanchonete, só de ver o símbolo daquela lanchonete, já sabe que ali é o lugar que vai vender o lanche que eu gosto de comer, ou o nome de um brinquedo, a marca de um brinquedo, e nem sabe ler o que está escrito, né. A criança às vezes imita, muitas vezes a gente vê as crianças imitando a gente, escrevendo listas, né, comprar maçã, comprar banana, comprar não sei o quê, e ela faz essa imitação corporal até do vai e vem da caneta. Isso, como é que a gente pode dizer que isso não é saber ler e escrever? Ela sabe, só não está formalmente conceituado ali. Uma outra coisa que a gente vê, perfeitamente o domínio das crianças da leitura e da escrita, mesmo sem saber ler e escrever, é quando eles dão conta de ler livros pelas imagens. Então, quantas vezes a gente já leu 40.000 vezes aquele livro Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa para as turmas de alfabetização, e a criança vai virando as folhas e ela lê sem mesmo identificar uma letra ou uma palavra daquela página. Isso é ler. A gente tem que falar, ela sabe ler essa criança, né. Agora depois as regras vêm em segundo plano, né. Aos poucos, essas hipóteses que elas vão, formando, quando elas vão nessas tentativas e nessas leituras e escritas que elas fazem, vão se transformando em constatações, né, e a função comunicativa da língua vai se realizando, que é o princípio da língua, né. Depois a gente pode até conversar um dia sobre língua, linguagem, qual que é essa diferença, né. E desse assunto surge a importância da formação cada vez mais cedo de leitores, né? A escola nesse lugar tem um papel importantíssimo, principalmente ligado às rotinas de leitura, à curadoria, à escolha cuidadosa dos livros que a gente apresenta para as crianças, né? Então, tá dentro da escola, principalmente esse lugar de mostrar que dentro do livro tem quase tudo que a gente precisa saber. E essa rotina, né, que a professora faz de roda de conversa, todo mundo senta, põe o livro na frente, como que vira a página, e aí a professora vai passando o dedinho nas letras que ela está lendo, e aí a criança começa a descobrir que o que ela está falando é o que está escrito, e aí toda vez que a professora abrir, sei lá, a história do grande rabanete, vai estar escrito as mesmas palavras. Tenho certeza disso, e a criança vai se dando conta disso. É o que a gente chama de comportamento leitor, né.
E esse comportamento leitor, ele pode ser expandido até para dentro da família, né? A gente observa os adultos ao nosso redor virando páginas de livro, falando enquanto escreve, anotando, mandando mensagem. Isso tudo é um comportamento imitado, ensinado, né? Não surge do nada, a criança não se torna uma leitora de repente, gostou de ler. Não, ela viu isso muitas e muitas vezes na vida dela, em diferentes espaços, e quanto melhores forem essas referências, melhores leitoras elas serão, né. E um assunto muito importante da gente colocar aqui dentro dessa ideia é o brincar, né, que a gente tanto fala nos dias atuais. A gente precisa considerar que a brincadeira, que está lá fincada na educação infantil, tentando passar as barreiras do ensino fundamental, é nesse lugar que as crianças experimentam a vida real e que a vida real faz sentido na cabeça delas. É um lugar de simulação, é onde elas podem ser o que elas quiserem sem dizer, sem ninguém dizer se está certo ou se está errado. São elas que criam as regras, né? E nesse jogo vale tudo, só que tem um porém. O brincar também é ensinado, né? A gente aprende a brincar. E eu, quanto representando os docentes, eu acho que é meu papel, nosso papel, organizar esses espaços dentro da escola para torná-los favoráveis, para enriquecer e abrir espaço para que isso aconteça. Então, quando eu monto uma brincadeira de restaurante, por exemplo, eu preciso considerar que restaurante, além da comida, do garçom, de todo o contexto de um restaurante, ele tem lá o seu cardápio, ele tem o menu, ele tem um passo a passo do cozinheiro para montar um lanche. Isso, se eu quero enriquecer esse espaço e dar lugar para o processo de letramento, né, e alfabetização, eu preciso considerar, vou deixar lá uma prancheta com papel e uma caneta, então a criança vai anotar o pedido. Ah, lá na parte do cozinheiro, da brincadeira, tem o durex com as coisas penduradas, instruções. Então, é nesse lugar que a criança vai treinar, né, essa escrita, essa leitura e ver se dá certo ou não o que ela está tentando. Então, se eu peço pizza de queijo e eu não escrever queijo, eu não vou conseguir entregar a pizza de queijo para o meu cliente. Então é nesse lugar que elas vão criando hipóteses, abandonando, construindo novas hipóteses, né. Uau, Mari, você nessa resposta que parece uma coisa simples e é quase um fato para a gente ensinar, considerar que os conhecimentos prévios são importantes. Acho que você abriu tantas portas. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu vou começar por essa questão do brincar, né? Eu gravei uma outra conversa sobre a importância da escola, e falando sobre educação infantil, a gente falou muito desse espaço do brincar garantido, de um brincar que simula a realidade, esse faz de conta que dá a oportunidade da criança de criar o seu próprio mundo, né? Ela vai criando o seu próprio mundo, e óbvio que esse próprio mundo ele é conectado com o mundo verdadeiro. Então, em alguns lugares ela mimetiza a realidade, copia, e em outros casos ela inventa uma realidade mesmo, outra com um monte de possibilidades que nós adultos vamos perdendo ao longo do caminho, né? É de fato uma beleza ver as crianças, até antes de fato de saber ler e escrever segundo as regras convencionais, imitando, né, a gente escrevendo, muitas delas imitando a professora no quadro, né, então você entra na sala e elas estão lá no quadro imitando com as garatujas, né, fazendo acontecer aquilo que vai se desenvolver ao longo do processo de alfabetização, né, mas de fato isso já está acontecendo. Que é muito bonito quando você fala disso, da gente dar oportunidade para a criança, desses momentos, de abrir espaço para que isso aconteça. Então, eu quero trazer a importância aqui da palavra do repertório. Como é que a gente repertoria essas crianças com brincadeiras que dão oportunidades delas entrarem em contato com o mundo da escrita e da leitura. Acho que outra coisa que você traz, esse ponto abre a janela para a nossa próxima pergunta, que é a questão da autoestima. Como é importante
importante trabalhar com as questões de autoestima neste momento de alfabetização. Uma criança segura de que é capaz de fazer aquilo é uma criança que muito provavelmente vai conseguir passar, não sem dificuldades e não sem muitos desafios, que a gente vai falar um pouco desses tantos desafios que surgem aqui no processo de alfabetização, mas ela vai estar segura, ela vai estar certa de que ali é o lugar que ela pode errar e que, portanto, se ela pode errar, ela pode aprender. Isso é muito importante no processo de alfabetização. Eu acho que isso, inclusive, ficou muito marcado no período da pandemia, em que as crianças não conseguiam observar de perto o que estava acontecendo com outras crianças, né? Que isso acho que em sala de aula é muito bonito de ver uma criança ajudando a outra que está aprendendo a ler e escrever pela observação, né? Você não consegue aqui, mas aqui você consegue. Acho que na pandemia isso ficou perdido, então foi muito. Acho que as crianças que voltaram da pandemia e que passaram pelo processo de alfabetização de maneira remota carregam um pouco essa marca, né? De perder um pouco dessa capacidade de observar o outro, que erra também, que tem desafios, e aí a gente começa então a falar desse processo de autoestima. Então, quando a gente fala desse processo de autoestima, eu me lembro sempre de um livro que eu gosto muito. Todo mundo que já conversou comigo sobre educação sabe que eu falo desse livro. Se chama Planejando o Trabalho em Grupo. Ele é um livro que fala sobre essas habilidades de trabalho em grupo, mas ele tem uma abordagem que vai a partir do status dos estudantes em sala de aula. Então, como é que um estudante influencia, o status daquele estudante influencia na dinâmica da sala de aula, como é que os professores trabalham para que, né, não haja uma diferença grande de status e etc. Um dado que esse livro traz é que as crianças que têm influência de leitura são consideradas mais inteligentes pelos colegas de sala. Quando eu li isso, eu fiquei realmente assim, eu pensei, puxa, que dado importante isso, né? Quando a gente fala do processo de alfabetização. Por outro lado, a gente também tem os dados que mostram que estudantes com dificuldade de leitura e compreensão de texto demonstram também dificuldades em outras áreas. Um clássico disso é a matemática, né? Quando a gente fala da interpretação de gráficos, interpretações de problemas, enfim. Como é que a gente, então, a gente falou aqui da relação com os conhecimentos prévios, como é que a gente conecta todos esses saberes das diferentes disciplinas com o processo de alfabetização? Como isso pode ajudar o estudante nesse processo de alfabetização? Nossa, esse tema, né, de que as dificuldades dos estudantes em leitura acaba refletindo, né, no seu desempenho em outras áreas, é um clássico, né, da gente discutir. Antigamente, a língua portuguesa, ela era vista como uma matéria, né, separada das outras dentro da escola. Então, você aprendia história, geografia, matemática e aprendia a língua portuguesa. E lá era o lugar de se desvendar o código da escrita, lá que você aprendia a ler e escrever com temas meio até fechados dentro desse assunto da língua portuguesa e mais voltados para livros, leitura de autores clássicos e etc, né? Hoje essa ideia se ampliou, né, e a gente entende que a língua, ela é o meio pelo qual o conhecimento transita, então, muito do conhecimento da escola está mais integrado, né, e a língua portuguesa está nesse meio, né, então a gente vê que a língua portuguesa, a matéria, né, da língua portuguesa, ela é um lugar para a gente transitar com panos de fundo. Então, dentro dos textos que eu apresento para os meus estudantes, são textos que estão ligados a ciências, textos que estão ligados a outros pequenos projetos dentro da escola. E o português, a gramática e tudo mais, só vai nos ajudar a entrar em contato com esse assunto. Então, a gente acaba dando as mãos para todas as outras áreas dentro da escola, né?
Mas uma coisa a se considerar é que a gente não pode supor que o estudante saiba sozinho como desvendar esse texto de matemática ou de história. Esse comportamento leitor, principalmente as estratégias de leitura, elas devem ser ensinadas na escola e treinadas, né? Como que eu leio o texto? O que que eu faço quando eu não sei alguma palavra, um termo? Eu anoto, eu não anoto, eu faço uma flechinha, eu posso riscar livro? Como é que faz resenha de livro? E é o nosso papel provocar o estudante, por meio de práticas, né? A necessidade da compreensão de um texto para resolver um problema, por exemplo, né? Uma coisa que acontece muito interessante são as provas nacionais, né, do Brasil em larga escala, como o Enem, o SAEB ou o próprio Canguru de matemática, né. Nessas provas, o destaque se dá para a proficiência, que é o que a gente busca, né, no ensino da língua, né, que é libertar-se do fato de o que eu sei, e a gente avança para a ideia do que eu sei fazer com aquilo que eu sei. Eu me lembro quando eu estava no colegial e eu tinha técnicas de redação, era uma matéria, e a professora falava assim: "Então, a gente vai escrever uma crônica, vai lá, escreve uma crônica e me entrega a semana que vem". E eu falava: "Meu Deus, o que que eu faço com isso? O que que é crônica? Eu nem li crônica, não sei quem são os cronistas". E isso era muito difícil para mim, porque a gente partia do nada, a gente partia daquilo que você falou antes, sobre a ideia de repertório, eu não tinha repertório para aquilo, como é que eu ia escrever uma crônica, né? Eu até li uma crônica na escola, mas isso não foi o suficiente para que eu dominasse essa escrita, e com a leitura é a mesma coisa, né? E o papel da escola, do professor, é ensinar estratégias e tornar observável para o aluno o que se quer, para que ele tenha sucesso em suas práticas. Então, a gente desmistifica um pouco essa ideia de que você está fazendo pelo estudante. Você não está fazendo pelo estudante, você está tornando observável para ele, né, você está acrescentando repertório na vida dele, né. Então, eu vou dar um exemplo, a minha turma do segundo ano aprendeu a escrever narrativas. E dentro de narrativas, principalmente contos de fadas, os contos, a gente vê muitos adjetivos, né. Os personagens são descritos com adjetivos, e aí a gente teve muitas conversas, né, sobre o que que os adjetivos fazem com o texto, o que que o autor quis quando ele usou adjetivos. Essas perguntas abertas que fazem com que eles desviem o olhar deles para dentro do texto, para pensar criticamente, faz com que eles consigam fazer essa transferência. Então quando eu for escrever uma narrativa, se eu colocar adjetivo, meu texto vai ser um sucesso. E os professores de linguagem, através das avaliações constantes, as nossas observações, e isso por si só já é um tema inteiro de um podcast, né, avaliação, eles devem dar feedbacks para estimular os estudantes nessa criticidade e essa proficiência, em diferentes contextos de leitura e escrita, independente se está falando sobre a guerra que está acontecendo ou uma receita de bolo. E eles têm que se perguntar o porquê, por que que escreveu daquele jeito, o que que o autor quis com isso, né. E aquilo que eu tinha falado antes, né, no fim, as nossas próprias histórias e as histórias do mundo, elas são o pano de fundo para as práticas de língua portuguesa, né, para os exercícios de matemática. A gente acaba, atuando sobre a nossa história. Elas são um pano de fundo, né, isso que dá a matéria Uhum. para a nossa receita, né, que é a leitura e a escrita. Eu não sei se quem está ouvindo, Mari, eu estou aqui e aí eu estou pensando assim, né? Será que quem está ouvindo está conseguindo perceber a quantidade de funções cognitivas que a gente já citou aqui para que esse processo de alfabetização aconteça, né? Cada exemplo que você dá, eu penso em uma habilidade que a criança precisa ter para conseguir alcançar um desses objetivos menores que culmina na alfabetização e no letramento, né? Eu acho que uma das coisas que acontecem quando a gente supera esse processo inicial é que a gente não se dá conta da quantidade de habilidades requeridas para conseguir fazer acontecer. Você falou até agora de diversas funções, né? Você falou de pensamento crítico, você falou de conectar conhecimentos, você falou de mimetizar o outro, você falou de decodificar, enfim, você falou já várias coisas.
Mas a gente nem citou ainda, por exemplo, a capacidade físico-motora de segurar o lápis. Tem uma foto famosa que rola na internet do desenvolvimento da mãozinha, né, dos ossos e etc., de uma criança que ainda não está pronta para isso. Então, você tem aí um desenvolvimento físico-motor fundamental de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, que é necessário. Você conseguir se organizar no espaço com lápis e papel para fazer, para escrever, seja lá que escrita for essa, se ela for a convencional ou se ela não for, mas conseguir se organizar, né? Esse é um. Toda vez que você entra na sala de aula que tem uma professora alfabetizadora, você vai escutar essa frase, né? Se organiza. Então, senta na cadeira corretamente, organiza o seu papel. A Mariana está rindo aqui porque ela fala isso muito. Se organiza, né? Vamos se organizar para escrever. Não é simples, a criança precisa aprender essa habilidade. Depois que você passou de tudo isso, você vai começar a relacionar o símbolo com o som, né? Você vai transpor aquela representação gráfica que, quando você faz a garatuja, você está certo, né, de que aquele rabisco é um ar que você está desenhando, você vai começar a fazer isso de maneira intencional. Como é que a gente começa a letra? Aí aparecem as letras espelhadas, né? As letras escritas, né, de uma forma não convencional. Depois de tudo isso, né, aí você consegue escrever seu nome está lá, você escreve ele sem olhar, né, sem copiar as letras, você escreve seu nome autonomamente. E aí, por fim, quando parece que está tudo resolvido, você ainda tem que conectar um monte de letra escritas juntas numa ideia, que é essa capacidade de compreender o texto, trazer sentido para aquele monte de palavrinhas se transformar de fato num texto. Eu me lembro, Mari, que a gente fez uma formação com a maravilhosa Délia Lerner, né, sobre esse processo de escrita, leitura, alfabetização, e uma das coisas que ela falou muito é a importância da sugestão, de sugerir para a criança em desenvolvimento o que ela deve fazer a partir daquilo que ela já fez, para ela conseguir dar o próximo passo, né? E um dos pontos fundamentais para uma boa professora alfabetizadora é a capacidade e a qualidade das intervenções que essa professora faz para justamente alavancar o processo de desenvolvimento do estudante. Eu queria que você contasse um pouco dessas intervenções, que intervenções são essas, qual é a delicadeza, como elas devem ser feitas. A primeira coisa que eu pensei escutando, assim, você falar, é a criança se perguntando, né: "O que que eu faço com tudo isso que eu sei?". Mas quando a gente passa pela escrita e pela leitura, tem um princípio muito importante, assim, que é o princípio da função social, né, da leitura e a escrita. E aí eu, como professora, eu preciso me perguntar: "O que que a escrita representa para mim? Por que eu escrevo? Por que que eu leio?". E a partir dessa resposta é que eu consigo fazer uma derivação da concepção do método de ensino que eu escolho usar, né. Ler e escrever para quê? Para quem? Por quê? Será que quando a gente apresenta a leitura de um texto para uma criança ou propõe uma escrita, a gente conversa sobre isso? A gente vai escrever o quê? Para quê? Para responder que perguntas? Porque senão é uma escrita vazia ou é uma escrita apenas de resolver tarefas, né? Dei conta dessa escrita, pronto, check. E acabou. É uma questão posta, a gente precisa pensar nisso quando a gente está na sala de aula, né. Sendo assim, se a gente considera que as crianças são sujeitos ativos dentro do seu processo de aprendizagem, a gente tem que deixar claro para eles, né, os nossos objetivos em cada tarefa, e entender como que aquilo que a gente pede para eles fazerem se relaciona com a vida deles e com o mundo ao redor. Eu nem sei se eu posso, mas eu vou abrir uma licença poética para contar quando a minha turma do terceiro ano fez um protesto para a Cíntia, que eles queriam cavar um buraco no chão do parque para chegar ao outro lado do mundo, né. E
Por que que eu não posso cavar um buraco? Então eles escreveram sobre isso. E aí está a função do texto, eles precisavam resolver um problema, né, então o texto cumpriu o seu papel. Imagina o brilho no olho deles de ver a ideia deles se concretizando, o bilhete chegando lá, eles conseguirem discutir as ideias dele. Isso é o que a gente chama de sujeito, né, considerar que eles as ideias deles são pertinentes, são consideráveis, né, são importantes. Mas dentro da sala de aula, as intervenções acontecem o tempo inteiro, mas elas mudam, né, conforme a tarefa que a gente vai administrando, né. E antes da gente decidir se a gente faz intervenção, não faz intervenção, que horas que essa intervenção acontece, a gente precisa garantir o ambiente de segurança dentro da escola, né, pra criança da sala, principalmente, para o estudante se sentir acolhido no processo de alfabetização, para aquela ideia de: "Tudo bem eu errar aqui dentro", né, que esse erro ele é parte do processo, ela seja concretizada, né. Sem essa ideia de segurança, de acolhimento, acho que a gente não consegue andar com isso. Garantindo que os objetivos estão claros e esse ambiente de confiança garantido também na sala de aula, qualquer intervenção que você fizer vai ser só mais uma tarefa dentro do objetivo principal. Vai ser acolhida por todo mundo e garantir o objetivo, que é a comunicação. Porque se eu consigo escrever um texto, eu sei, claro, quais são os objetivos e eu atinjo o meu leitor, tal, eu cumpri o papel da comunicação, né. Agora mesmo eu estou terminando um trabalho sobre esse assunto e ele trata justamente sobre essa ideia de quais são as melhores parcerias que a gente tem dentro da escola nos processos de revisão textual, né. E a ideia dessa escrita do trabalho é justamente abordar sobre as boas parcerias, principalmente da ideia do ser social, a ideia de sujeito, que significa que a gente só tem um pensamento reflexivo, aliás, que o nosso pensamento reflexivo ele se dá na relação com o outro, né? Eu consigo pensar e refletir quando eu estou em interação. E esse outro pode ser qualquer um, pode ser o professor, o meu parceiro de dupla da sala, meu grupo de trabalho e até mesmo o dicionário ou a gramática. Qualquer um deles pode ser o nosso parceiro. Você foi falando da função social e eu fui justamente lembrando desse momento, famoso nosso na escola, da carta protesto, das crianças, porque foi muito marcante, né, como aquilo tomou uma importância para as crianças de: "Eu preciso defender essa ideia de fazer um buraco aqui que a gente vai escavar e vai descobrir o que que tem do outro lado". Vou dizer para vocês que um dia eu saí da minha sala e estava indo almoçar e fui, completamente tomada por uma manifestação das crianças com cartazes, né, com, bilhetes para mim sobre defender as suas próprias ideias. E aí isso é muito importante, né, porque acho que a gente volta naquele ponto fundamental da autoestima, é a capacidade, ter segurança para dizer aquilo que eu quero dizer, da forma como eu consigo dizer, né, da melhor maneira. E aí, talvez eu vá olhar para o cartaz do meu colega ao lado, talvez a professora vá me ajudar a melhorar esse cartaz, usar uma palavra melhor, trazer um repertório de uma nova palavra que pode ser utilizada nesse contexto, enfim, mas é fundamental essa segurança, né? Eu acho que aí também entra, Mari, um ponto que acho que para todos os professores isso é importante, mas o professor alfabetizador, ele tem que conhecer o seu estudante profundamente. Ele tem que saber exatamente onde cada um dos seus estudantes está nesse processo. E mais ainda, é dificílimo isso, que é saber como essa criança vai responder à intervenção. Tem criança que você pode dizer: olha, isso aqui você, né, essa palavra não está escrita assim, ou porque ela está num momento mais avançado, enfim. Tem crianças que você vai precisar mostrar de outra maneira, porque se você
sugerir uma correção, a criança já vai travar, vai dizer que não sabe fazer aquilo, que enfim, é muito delicado e eu acho que o que eu observei, né, na prática do processo de alfabetização, é que a professora tem que conhecer muito bem as crianças. Sobretudo porque a gente já sabe também que o caminho de aprendizagem, ele é muito individual. A gente espera que as crianças atinjam um certo objetivo, tem os marcos de desenvolvimento que a gente precisa estar muito atento, tem as diretrizes, como você disse lá no começo, né? No caso do Brasil, a Base Nacional Curricular Comum, que prevê o período em que a criança deve estar terminando o seu processo de alfabetização, então a gente olha para esses marcos, mas as experiências são muito individuais, e aí as crianças têm habilidades mais ou menos desenvolvidas. E me parece, né, e eu estou dizendo da minha observação, é que no processo de alfabetização, essas diferenças elas ficam muito evidentes. Parece que é muito claro quando você entra numa sala de aula, você vê onde cada criança está, é um processo muito visível, assim. A gente tem também, neste processo, uma certa dificuldade, ou vou usar uma palavra melhor, uma certa ansiedade das famílias em relação a meu filho sabe ler e escrever. Ele já sabe ler e escrever, ele não sabe ler e escrever, e acho que uma frase clássica, a gente fez muitas reuniões juntas, e uma frase clássica que a gente ouve é: Nossa, mas meu filho está demorando demais para ler e escrever. Como é que a gente cuida disso, como é que a gente conta para as famílias sobre este processo, sobre esse cuidado no caminho e olha mesmo, né, para se há ou não uma dificuldade que a gente precisa traçar outras abordagens. Eu acho que o tempo necessário para uma criança ler e escrever de forma competente, né, durante o período de alfabetização, depende de vários fatores. E isso requer uma avaliação cuidadosa, né? A nossa intervenção sobre esses fatores que a gente avalia como sendo os de maior dificuldade, eles dão um suporte a mais para que a leitura e a escrita se estabeleçam no tempo devido, né? Como você mencionou, esses fatores são os marcos do desenvolvimento da criança, as nossas próprias observações em sala, as avaliações formais que são feitas e, principalmente, as conversas feitas com as famílias e os especialistas que estão compondo esse conjunto de profissionais em torno da criança, né, nessa fase de alfabetização. A gente dividir com uma família uma observação que a gente está fazendo, não no lugar de apontamento, mas de compartilhar mesmo. Olha, observei que aqui acontece assim. Como é que na sua casa isso se dá? E a família conta isso também. Faz a gente compondo, né, elementos que nos ajudam a tomar determinadas decisões. E essas decisões são individuais. Para cada criança, a gente vai pensar num jeito diferente, mesmo sabendo que está todo mundo dentro da mesma turma. Antes de qualquer coisa, a gente tem que confiar nas nossas avaliações, como pais e como educadores. E a gente tem que confiar que a gente conhece o nosso estudante. Esse sexto sentido que a gente fala, ele não é um sexto sentido que vem uma ideia do nada na nossa cabeça, é o nosso cérebro conectando o que a gente já conhece e dando uma pista para a gente. E a gente tem que confiar nessa pista e ir para frente, né? Não é um achismo. As nossas observações constantes, essas constatações que a gente vai fazendo, as dúvidas que surgem nisso, e essa parceria, tudo isso acaba sendo fundamental para as decisões que a gente vai tomar. Eu queria enfatizar que a gente não pode estabelecer nenhum julgamento prévio, né, sobre esse tempo de leitura e escrita, de aprender a ler e a escrever competentemente, né, sem que a gente considere essas intervenções pontuais e temporais. A gente tem que fazer algumas perguntas como profissional, né? Eu fiz a avaliação no tempo certo? O que que eu fiz com o resultado dessa avaliação? Eu fiz uma intervenção a partir do que eu observei nessa avaliação processual. Eu compartilhei minhas opiniões quando eu tive uma opinião sobre
algum processo de algum estudante, eu dividi isso com alguém, o que que essa pessoa falou, o que eu fiz em relação a isso? Então, tudo é processual, né, não adianta a gente chegar lá no fim do processo, olhar para trás e falar: tem alguma coisa errada aqui". Durante esse processo, a gente toma decisões, a gente altera, né, o curso do rio diversas vezes, um planejamento que está feito bonitinho lá para começar, você dá uma prática, dá uma atividade, você fala: vou precisar mudar isso daí, porque não vai ser bom desse jeito". Então, a gente tem que fazer 2 coisas: confiar nas nossas avaliações, mas ao mesmo tempo entender que isso é um processo, né, não é uma coisa que se dá pronta no final. Perfeito. E aí, acho que a gente esse processo de confiança, né, com a família e uma coisa que eu sempre me lembro que você enfatizava muito quando a gente começava a olhar para uma criança que estava com mais dificuldades ou que tinha um andamento, mas tinha um andamento mais lento do que era esperado, essa pergunta, né, o que é que a gente fez para dar oportunidade para essa criança sair de onde ela está, para ir onde a gente deseja que ela esteja, né? O que que é que foi que a gente fez com isso? E aí eu acho que nisso é importante a participação da família, né? Porque daí a gente convida a família a escrever junto, ler junto, fazer a rotina de leitura em casa, compartilhar, ir à livraria comprar livro, escolher, fazer lista de supermercado juntos, enfim, a gente faz um convite para que esse, como você disse, né, são vários atores que participam desse processo da criança. E aí todos esses atores estão olhando atentamente para esse desenvolvimento. Acho que isso conecta, inclusive, com a ideia de a gente corrige ou não corrige uma criança que está errando? Quando ela erra, o que que quer dizer esse erro? De novo, eu vou citar aqui o processo da pandemia, porque como as famílias ficaram muito mais próximas das produções, elas estavam vendo ali o que estava acontecendo, essa era uma dúvida assim de 90% das famílias, ele está escrevendo um texto, e aí eu percebo que ele escreveu uma palavra completamente errada. Não pode, não pode. Mas aí eu corrigi e ele saiu chorando do quarto, não quis mais fazer. E aí, a gente corrige ou não corrige? O que que é esse processo de correção e revisão para uma criança que está no período de alfabetização? Essa é uma pergunta extremamente polêmica, né, o que fazer com o erro no processo de alfabetização, e a gente escuta 1 milhão de vezes nas reuniões com a família, você bem já disse. Que eu faço com meu filho em casa quando ele vai fazer uma tarefa, principalmente tarefa de casa, é um bicho de 7 cabeças, principalmente se a gente não ajuda a família com uma instrução clara de qual é o papel da família nessa tarefa, né. Mas, como você tinha dito anteriormente, o processo de alfabetização é um bolo de rolo, basicamente, cheio de camadas de aprendizado que passa, inclusive, por dentro do nosso corpo, né. Só que nem sempre essa camada da correção, da gramática, né, do erro, é a camada de destaque da vez. E a gente tem que ter paciência com esse processo, né. E eu acho que quando a gente está traçando essa linha de pensamento, mais importante do que pensar na correção, é garantir que o estudante saiba o que ele já sabe. O que você já sabe até chegar aqui. E a correção, ela não se dá só porque eu disse para ele que casa não se escreve com Z, se escreve com S. Se dá porque eu forneci para ele boas referências, bons modelos, para que a partir desses modelos ele reflete sobre a sua própria produção, sobre a leitura que está fazendo. Então, isso se dá em relação à leitura e à escrita, né? E essas referências são como mentores na nossa vida, né. O quanto a gente já leu e já viu escritas por aí que a gente se lembra e fala: "Eu quero fazer igual, eu quero um dia usar essa palavra num texto que eu estou lendo". Li pela primeira vez uma palavra que eu queria muito. E então, se uma criança sabe muito como escrever uma história, vou dar um exemplo, mas ainda ela precisa perceber como que se escreve discurso direto, discurso indireto, põe travessão. Eu lembro da minha professora falando: 2 pontos, parágrafo, travessão. Lembro dessa frase, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu preciso mostrar para ela. Eu pego um texto que ela escreveu, a primeira versão, e falo: olha, que interessante que você
já sabe que numa narrativa os personagens conversam. Você já disse que ela já sabe algo sobre isso, né? E aí você pode continuar. Olha, eu lembrei de um texto aqui que tem uma história muito parecida e que esse autor, ele também fez a mesma coisa. Vamos ver como que ele fez? Aí você lê junto. E aí, a partir do que ela já sabe, que é o discurso, e o que um mentor, um autor mentor vai mostrar para a gente consegue mostrar essas diferenças, elas precisam ser apontadas e destacadas pelo professor. Então, olha como ele faz. Ele anuncia, ele põe um verbo de anunciação, ele põe 2 pontos, ele põe parágrafo, ele põe travessão, e assim a criança vai se sentir capaz de transferir esse conhecimento para a própria produção numa segunda versão que ela vai fazer, né? Mas eu acho que valorizar o que ela já sabe é fundamental, né? E porque no final o mais importante é envolver os estudantes nesse processo, viabilizar e tornar observável o que se quer. E isso a gente se faz também através das devolutivas, né? Você vai dando devolutivas para o estudante quando ele está lendo, quando ele está escrevendo, destacando o que precisa ser destacado, e assim ele vai construindo, né, a gramática, vai mudando os erros. Então, a gente vê um erro clássico, assim, que tem em crianças, que você observa essa mudança do segundo para o terceiro ano, por exemplo, eles escrevem a palavra quando com C, porque é o que eles escutam. Mas se toda vez que eu for escrever na sala, eu escrever, eu vou ser a referência deles. Eu coloco lá o quando com que na lousa. Eles vão ver eu escrevendo 1000 vezes. Eu destaco esse quando eu estiver lendo. Gente, olha só, apareceu quando, olha como que escreve, não sei o quê. Na hora dele escrever, isso vai se dar de maneira praticamente automática. Aí você vai vendo as mudanças, né, do quando com C para o quando com QU. É muito fantástico, né? E como é bonito, né, Mari? Poder participar, poder ver. Tem até um. A gente comemora, inclusive, a criança vinha escrevendo quando, aí ela escreve um quando, a gente vibra, né? Aí escreveu quando. É muito, é, é muito bonito participar desse processo. E por isso que eu acho que eu queria terminar aqui perguntando o que que te faz querer continuar falando sobre isso, porque apesar dessa boniteza toda, é muito complexo, né? Tem professores que são super experientes e têm muito tempo de trabalho, mas nunca trabalharam como professores alfabetizadores, porque tem aí mesmo uma expertise, uma especificidade de se atuar neste momento. A gente falou de tantas coisas, né? Das boas intervenções, da qualidade das perguntas, das sugestões. Para você, o que que é que te faz querer continuar falando sobre isso? Olha, Cíntia, vou te confessar que essa foi a mais difícil das perguntas do dia de hoje, assim, né? Eu acho que eu consegui chegar nesse lugar que era de tão almejo para mim quando eu comecei minha carreira, que é o lugar da professora alfabetizadora, mas sempre lembrando que a gente nunca para de aprender, assim como a gente nunca termina a nossa alfabetização, nosso aprendizado também nunca termina, né? Mas eu acho que esse lugar do encantamento que a turma da alfabetização traz para a gente é um tesouro. Eu acho que para mim é o lugar mais precioso da escola. Me desculpem, meus colegas, mas eles têm que ter inveja desse lugar da alfabetização, porque é um lugar de dar poder para as pessoas, dar poder para as crianças, de ajudar elas a se posicionar, dar voz, delas se sentirem dentro de um lugar. Eu posso participar desse lugar porque eu sei desvendar esse lugar. Eu descubro coisas através da escrita e da leitura, né? Eu acho que o que me faz continuar é quando eu escuto das crianças falando assim: eu li o que estava escrito? E a criança sai toda pulando, ou ela escreve alguma coisa, entrega para mim e eu leio, e ela fala: "Você entendeu o que eu escrevi?" Eu entendi. Tá escrito maçã mesmo? Tá escrito maçã. Eu acho que não tem preço que pague essa sensação, né, e essa ideia de eu ser parceira deles nesse processo, de me colocar ao lado deles nesse processo, né, de
entrada na cultura, de participar como ser produtor de cultura, porque nada mais é a leitura e a escrita do que uma produção cultural, né. Eu acho que me colocar como parceira do lado deles, eu acho que isso é o que garante eu acordar todo dia de manhã, ir lá para minhas turmas, dar bom dia e começar o dia. É maravilhoso, né? É muito potente mesmo. É muito potente. É um trabalho de muita. É isso, né? Do nada tem uma manifestação na escola, porque essas crianças se sentiram empoderadas o suficiente para fazer essa manifestação, porque elas são capazes de comunicar o que elas querem. Mari, a gente teve uma aula aqui hoje, muito obrigada. Daria para fazer uma temporada inteira só sobre alfabetização e todas as janelinhas que foram abertas aqui durante essa conversa, mas acho que abrir esse universo já é um bom caminho para a gente pensar na beleza que é esse trabalho e da importância disso para a escola. Obrigada, obrigada por ter topado. A gente está gravando no sábado. Muito obrigada por ter topado compartilhar suas experiências com a gente. Obrigada a você pelo convite. Estar conversando com você é sempre um prazer para mim, porque eu aprendo muitas coisas. E eu acho que poder falar sobre uma coisa que eu gosto, poder dividir essas informações e trocar, né, porque eu acho que só de ler as perguntas já era um aprendizado para mim pensar sobre o assunto, me faz crescer como pessoa e poder também dividir isso com outras pessoas, abrir novas portas é um privilégio. Obrigada, Mari.